E agora nós gostaríamos de convidar o nosso próximo palestrante aqui, painelista, no nosso OAB Talks, falar aqui para vocês, Rodrigo Pironti, sobre proteção de dados. Outro tema super importante, bem diferente, mas super importante. Fica à vontade, Rodrigo. Obrigado. A difícil missão de se proteger o que já vazou. Em setembro desse ano, voltava da Serra Catarinense e conversava com a minha esposa, que naquele mês fazia aniversário, sobre o presente que ela gostaria de ganhar. Era uma bolsa. Ela gostaria de ganhar uma bolsa. Começamos a conversar no carro sobre que tipo de bolsa. Porque nós, homens, eu tenho uma grande dificuldade de entender qual é o modelo da bolsa, o tamanho da bolsa, a cor da bolsa. E a minha esposa falava para mim, mais ou menos, aquilo que ela gostaria de ganhar no seu aniversário. Nós, dentro do carro, eu dirigindo, paro para almoçar. Quando eu abro o meu Instagram, a primeira publicidade que me aparece é de bolsa feminina. Alguém me escutava? Rafael, eu nunca tinha pesquisado sobre bolsas femininas na internet, nunca tinha mencionado, mas alguém me escutava. Os dados são o novo petróleo. Os dados são uma commodity. Nós não fazemos mais nada hoje sem entregar boa parte dos nossos dados. Grandes são os desafios na implementação da proteção de dados. Eu diria que 3 deles são os principais desafios nessa implementação. Mas é possível superá-los. E nós vamos falar, ao final, como nós podemos superá-los e como a OAB, de alguma forma, os tem superado. Quais são esses grandes desafios? O primeiro grande desafio é o desafio normativo. A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, é de 2018, foi promulgada em 2018, em agosto. Em setembro de 2020, ela efetivamente passa a vigorar. Em agosto de 2021, as sanções administrativas já são passíveis de aplicação, mas até ali muito pouco havia sido feito. E por quê? Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não conseguia avançar nas regulamentações necessárias a dar vazão à Lei Geral de Proteção de Dados. E nós? Nós ficávamos na inércia. Enquanto não havia regulamentação específica sobre vários assuntos, e essas regulamentações ainda não existem, boa parte deles, transferência internacional de dados, Ricardo, dosimetria da pena em relação, ou das sanções administrativas, em relação às possíveis sanções aplicáveis, relatório de impacto à proteção de dados, Adriana Schier. Inúmeros são os temas que ainda dependem de regulamentação. E nós continuamos ou continuaremos na inércia? Não. O desafio normativo é um desafio superável. E ele é superável pelo segundo importante desafio, que é o desafio pragmático. Eu preciso fazer. Ainda não sei exatamente como, porque não existe normatização exaustiva para me dizer o como. Mas eu preciso deixar de me omitir. As maiores responsabilidades em relação aos gestores, sejam eles públicos ou privados, são responsabilidades em relação à omissão. E essa omissão, ela não é factível no cenário de proteção de dados atual, porque é possível, do ponto de vista prático, nós iniciarmos uma implementação adequada. Mas como faríamos isso? Existem normas boas práticas e inúmeras métricas passíveis de implementação. E essas métricas, elas são dificultadas pelo terceiro grande desafio.
E esse terceiro grande desafio é o que, na minha opinião, impede a realização de todos os demais e torna ainda mais difícil a superação desse tema no nosso país e em várias instituições, que é o da interpretação. O da interpretação jurídica, Pironte, o da interpretação da lei, o da interpretação técnica, da interpretação da métrica da ISO 31000, da ISO 27701, de segurança da informação. Qual é a dificuldade? A grande dificuldade, Maria Helena, é de interpretação de texto. Nós, operadores do direito, complicamos aquilo que a lei não tratou de complicar. Andréia, na prática, não é difícil se implementar aquilo que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz. Mas aí entro eu numa farmácia, estava eu almoçando com um querido amigo, Marcos Bittencourt, é amigo de vários de vocês, brilhante professor. Estávamos almoçando e eu com dor de cabeça, Maurício. E aí entro numa farmácia do shopping, e hoje o medicamento para dor de cabeça, Eduardo Tesseroli, é fácil de se encontrar na gôndola mesmo da farmácia. Você nem precisa lá pedir para o atendente que está atrás do balcão pelo medicamento. Mas entro naquela farmácia e escuto. É que em nome da Lei Geral de Proteção de Dados, Beto, fiquei animado. Falei, opa, o negócio está funcionando. Pensei, não fui eu que vendi o projeto aqui, mas alguém vendeu, legal, está valendo, né? As coisas estão funcionando, o atendente do balcão está falando de proteção de dados. E aí, quando eu me aproximo do balcão e peço paracetamol, eu sou alérgico à dipirona, e peço paracetamol, o rapaz, antes de qualquer outro movimento, inclusive de pegar o paracetamol, diz, o senhor tem algum convênio, algum desconto? Falei, sim, da OAB. Falei, então, seu CPF? Eu dei meu CPF, eu queria o desconto para o paracetamol, afinal, os descontos da Caixa de Assistência dos Advogados são muito interessantes, e eu dei o meu CPF. E depois de dar o meu CPF, ele olha para mim e diz assim, agora eu preciso da sua digital. E eu olhei para ele e falei, Rui Barbosa, não estou entendendo. Ele me disse, aqui em nome da LGPD? Falei, em nome da LGPD, você precisa do meu dado biométrico da digital para fazer a venda e o desconto para o paracetamol? Sim, é que em nome da LGPD, eu aprendi no primeiro período da faculdade de Direito que eu não discuto direito no balcão da farmácia. Eu disse, olha, eu entendo um pouquinho dessa lei, mas a LGPD não autoriza que para uma simples venda de um paracetamol, você colha um dado biométrico, que dentre os dados biométricos, o dado digital é um dado bastante importante e sensível, né? Talvez só sucumba aos dados biométricos da voz ou de identificação facial, mas eu não preciso entregar para a farmácia a minha biometria para fazer a compra de um paracetamol. E ele me disse, é que em nome da LGPD nós somos orientados a coletar os dados de biometria e eu não consigo lhe fazer a venda e nem aplicar o desconto se o senhor não me entregar a sua digital. E eu fiquei indignado, não ia discutir, saí da farmácia sem o medicamento, com dor de cabeça. Fui ao escritório, reuni todos aqueles advogados que trabalham comigo em proteção de dados, estava com bastante dor de cabeça, e escrevi um artigo no LinkedIn, que até hoje está lá, que chama E quando quem precisa de remédio é a farmácia. Após escrever esse artigo, eu encaminhei para vários colegas, professores, alguns conhecidos professores que têm algumas funções importantes de controle, de proteção de dados no país, e essa farmácia, não pelo meu artigo, mas porque isso foi um levante nacional, essa farmácia é uma farmácia bastante grande em âmbito nacional, sofreu uma importante sanção, não pela LGPD, pelo Código de Defesa do Consumidor, mas uma importante sanção, e parou com essa prática, que é uma prática, na verdade, que não tem nenhum sentido. Mas o grande problema é de interpretação de texto.
Alguém de uma consultoria entendeu que para que aquela coleta de dado fosse uma coleta consentida, eu teria que provar o consentimento, como ele não pode ser provado de forma tácita, por meio de um dado biométrico. Isso não faz nenhum sentido. Como não faz nenhum sentido se vincular estagiários a operadores do direito? Como não faz nenhum sentido eu entender que o controlador de uma empresa ou da administração pública é a pessoa física? Teoria da empresa, teoria do órgão, é só a gente simplificar o processo e entender que se tem ali pessoa natural como controlador, é aquela pessoa que está tentando te vender um curso de inglês no Instagram, do arrasta para cima. Quantos já não arrastam? Todos os dias. Tem gente que adora arrastar, né? Porque é isso, a gente é bombardeado todos os dias por essa necessidade de coleta dos dados. Mas fato é, como é que eu protejo esse dado de maneira efetiva? Nós, na estruturação do projeto de proteção de dados da OAB do Paraná, temos não apenas um projeto de proteção de dados. Proteção de dados sob controle, esse é o tema do TED. E controle não se faz sem conhecimento dos riscos envolvidos na operação. Os dados são uma commodity. Eu não sou proibido de tratar dado. Eu preciso do dado para a realização do meu negócio. Agora, eu preciso, antes de entender sobre o tratamento de dados, saber se existe ali finalidade, necessidade, adequação, base legal. Existem várias questões que são importantes para que esses dados sejam factíveis. E a gente sabe disso na nossa vida. Todas as vezes que eu falo de controle, eu falo de gerenciar riscos, porque os riscos são inerentes à nossa atividade. O Herodes hoje, ao acordar, tomou um belo de um café da manhã, com ovos, frutas, pão sem glúten, correu os seus 15 quilômetros matinais e foi trabalhar, veio para a conferência. Por que ele fez isso? Gerenciamento de risco, ele não quer ter um infarto, ele não quer... A gente gerencia risco, todos aqui têm seguro de carro, quem tem carro, todos têm seguro de casa, todos vocês gerenciam esses riscos, todos têm plano de saúde. E por que a gente tem isso? Para não usar. E aí você não implementa de maneira adequada um processo de proteção de dados na tua estrutura empresarial, na tua estrutura da administração pública, sem gerenciamento de risco. Quantas vezes eu conversei com pessoas que alteraram contratos ou que copiaram uma política de privacidade de dados do Google e disseram que estavam adequados, Ricardo, à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que eu copio uma política sem saber os riscos de proteção de dados que são inerentes à Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo? Eu preciso gerenciar riscos, porque isso faz parte da nossa rotina. E é por isso que o controle da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da OAB Paraná é calcado e é feito sob uma análise de risco. Nós sabemos exatamente quais são os eventos, as causas e as consequências de um incidente de segurança. O Ricardo, que é o nosso encarregado de dados da OAB Paraná, tem nas mãos todos os eventos de riscos, todos os incidentes de segurança que podem ocorrer. E se a OAB for objeto de um sequestro de dados, nós já sabemos as possíveis causas e nós estamos prevenindo. E se esse dado que eventualmente foi sequestrado tiver uma consequência em relação a vocês, titulares de dados, nós já sabemos como comunicar o incidente de segurança e, da mesma forma, nós já sabemos como minimizá-lo. Porque, pasmem vocês, por maior que seja a estrutura de segurança, sempre vai haver alguém que consegue burlá-la. Mas a gente sabe exatamente como minimizar. E isso é gerenciamento de risco. Isso é gerenciamento de risco em proteção de dados. E a política de privacidade de dados, ela é construída com base neste gerenciamento. Esse é um print da matriz que a OAB tem em relação à proteção de dados.
E aí eu consigo algo que é muito importante e que a gente também está acostumado na nossa vida, no dia a dia, mas muitas vezes no nosso negócio a gente esquece, que é o tema da priorização. Quantos eventos de risco nós temos hoje na OAB Paraná que podem ensejar um incidente de segurança? Inúmeros. Mas o que me importa é poder priorizar aquilo que eu vou realizar de controles preventivos, de controles contingenciais. É isso que me dá segurança de que um processo está sendo bem feito e de que tudo aquilo que vem posteriormente é adequado do ponto de vista de controle e proteção de dados. Mas não é só de gerenciamento de risco, de procedimentos de segurança, de inventário de dados bem feito, ou seja, de uma estruturação, de verificação de tudo aquilo que se tem de processos ativos, terceiros. Não é só disso que o controle de proteção de dados vive. É também de muita divulgação e aculturamento. O grande problema do Brasil, talvez, seja o aculturamento. Nós somos bombardeados com novas normas e a gente não consegue nem se acostumar com a norma de ontem e a norma de hoje já nos acomete. Mas a gente precisa aculturar. A proteção de dados precisa estar na nossa cultura. Nós precisamos saber como trabalhar com os dados. E para vocês, advogados, o mais importante é saber como a OAB trabalha com os nossos dados. Então, nós temos dentro da casa a estrutura de várias cartilhas e comunicados de privacidade, informativos internos sobre como trabalhar com os dados, a política de privacidade que foi realizada com base na matriz de risco e nos planos de ação da matriz, porque não se tem uma cartilha se não for para mitigar planos de ação. Então aqui nós começamos a superar aqueles desafios, interpretando de forma adequada aquilo que a lei, de maneira genérica, já disse ou ainda vai dizer pelas regulamentações específicas. Mas não se pode ser inerte a esse processo. Alguns guias, comunicações mensais que vocês veem nas páginas da OAB do Paraná, né? Dentre tantas outras questões. Hoje, todos aqueles que entram na OAB recebem um treinamento animado sobre como tratar os nossos dados. Mas o mais importante, pessoal, não é nós entendermos como tecnicamente tratar e trabalhar com esses dados. O mais importante é a gente entender que para que a gente consiga superar esses desafios, nós precisamos necessariamente ter sob controle aquilo que nós estamos realizando. E para vincular aquele grande desafio, que é da interpretação de texto, eu me recordo de uma obra do Nassim Taleb, que é um economista que eu gosto muito e que na sua trilogia tem no seu último livro, Skin in the Game, na apresentação do livro, ele conta a história de Hércules e de Anteu. Anteu era um semigigante da antiga Líbia, que ficava nos portais da antiga Líbia, Vilatori, aguardando todos aqueles que por ali passavam, e ele oferecia àqueles que queriam passar pelo portal da antiga Líbia uma batalha, porque Anteu era filho de Gaia, deusa da terra, e de Poseidon, deus do mar. E por ser um semigigante, ninguém conseguia ganhar de Anteu. E ele queria propor aquela batalha para que, quando matasse os seus oponentes, queria ele construir um templo com o crânio daquelas pessoas em homenagem ao seu pai, deus do mar, Poseidon. E Hércules, e esse não é um dos trabalhos de Hércules, mas Hércules, ao passar pelos portais da antiga Líbia, tem por Anteu proposta uma batalha. E como é bastante natural em Hércules, dificilmente ele negaria essa batalha. E aceita a batalha. Só que ele sabia que Anteu era extremamente forte com os pés no chão, porque a deusa da terra, Gaia, lhe concedia toda a força que ele precisava para matar os seus oponentes, quando com os pés no chão. E Hércules, sabendo disso, e tendo proposta a batalha,
levanta Anteu do chão, e nesta imagem que vocês veem, Hércules aperta o dorso de Anteu e consegue assim matar o semigigante. Por que isso é importante? Porque de tudo aquilo que a gente conhece, de tudo aquilo que a gente percebe, de tudo aquilo que a gente implanta no dia a dia de proteção de dados e da complexidade dos vários incidentes de segurança, das várias questões que ocorrem diariamente, das várias dúvidas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, com tantas outras legislações existentes e que podem ou não conflitar com o seu texto, tem uma coisa que vai fazer com que todos nós possamos superar esse desafio. E essa coisa é que a gente consiga, dentro desse processo, manter os nossos pés no chão. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Parabéns pelo painel, pelo TED. Gostaria de convidar todos os presentes aqui a se reunirem ao nosso auditório principal. Está acontecendo um debate nesse exato momento, a nossa OAB Arena, mas em poucos minutos começará a nossa grande conferência magna, conferência de encerramento, com uma grande surpresa, muito especial, e a final do MUT, que eu sei que muita gente estava aqui acompanhando o MUT, também vai acontecer durante a nossa cerimônia de encerramento. Então, fiquem à vontade, se reúnam, e quem está em casa, está acompanhando também, convido a acompanhar já o nosso debate que está acontecendo e daqui a pouquinho a nossa conferência, que terá uma grande surpresa, vai ser muito especial, não tenho dúvida, para fechar com chave de ouro esses 3 dias. Fiquem à vontade, obrigada. God.